Pronto. Bom, boa tarde, eu sou João Vitor Franco Pazuello, sou aluno da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, Ciências Biológicas do quarto período. Tenho como orientadora Patrícia Alves Reis, orientadora Patrícia Torres Bosa, e estou no projeto de encefalopatia associada à sepse, mecanismos e novas estratégias terapêuticas. Mas para entender de fato que é encefalopatia associada à sepse, é necessário entender o que é sepse. Em 1991, houve uma conferência de consenso internacional, American College of Chest Physicians junto à Society of Critical Care Medicine, ou Society of Intensive Care Medicine, que é o nome antigo. São duas organizações médicas que tinham o objetivo de chegar a um consenso sobre um conjunto de definições que poderiam ser aplicadas a pacientes sépticos e suas sequelas. Muitas dessas definições foram descartadas, mas foi prevalecida aquela definição a qual tinha mais correlação com os sintomas fisiológicos detalhados pelos pacientes que apresentavam quadro de sepse. A definição ficou definida como uma resposta inflamatória sistêmica, a SIRS, do hospedeiro contra uma infecção. A SIRS, no caso, o conceito dela foi descartado, mas os seus componentes ainda prevalecem, ainda são úteis para considerar essa doença, essa síndrome, mas não tanto para considerar pacientes que apresentam sepse grave, porque pacientes que apresentam sepse grave não apresentam os critérios de SIRS. Bom, nesse slide a gente vê que duas definições diferentes, a sepse grave e o choque séptico. No caso, sepse grave é quando acontece a falência de um dos órgãos, mais a sepse, mais a infecção. E o choque séptico, quando há uma hipotensão persistente, requerendo o uso de vasopressores, além de hiperlactatemia, onde os níveis de lactato vão estar acima dos valores normais do organismo. Bom, no caso, a sepse ela é definida por um conjunto, onde a sepse grave e o choque séptico estão inclusos. Mas as SIRS, alguns pacientes apresentam, que apresentam SIRS, eles podem apresentar sepse, mas podem também não apresentar, assim como uma definição qualquer. Mas no caso de sepse grave e choque séptico, eles sim têm sepse, ou seja, tudo pode ser sepse, no caso, mas em alguns casos, como o da SIRS ou outra infecção, pode não ser. Isso pode levar à disfunção de múltiplos órgãos, podendo levar até mesmo à morte. Bom, em 2016, a European Society of Intensive Care Medicine junto à Society of Critical Care Medicine, com o objetivo, fizeram mais um consenso com o objetivo de atualizar a definição de sepse, que anteriormente estava errada, vamos dizer assim, mas eles, através desse consenso, atualizaram e definiram sepse, através do programa de sepse 3.0 ou sepse 3, definindo sepse como disfunção orgânica com risco de vida devido a uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Muitos jornais, instituições e organizações, como o JAMA, o ILAS, a Cervical Sepsis Campaign, que é a SSC, seguiram essa definição, e ela prevalece até hoje, sendo o atual conceito de sepse. Bom, em relação à epidemiologia, em 2017 o número estimado de 48,9 milhões de casos incidentes de sepse foram registrados em todo o mundo. A sepse ela atinge cerca de 750 mil pessoas por ano, 3 casos por mil população, ou se fazer uma proporção, 300 casos por 100 mil população nos Estados Unidos, sendo aproximadamente 215 mil óbitos e um custo anual estimado de 16,7 bilhões de dólares. Em relação à incidência de sepse no mundo, sabe-se que ela possui uma alta taxa de morbidade, entretanto a taxa de mortalidade ela vem diminuindo em países desenvolvidos. É claro que isso pode ser uma hipótese, mas também pode não ser, devido a alguns artigos que foram lidos, mas em hospitais particulares, em hospitais que não são públicos,
nesses países envolvidos, houve uma melhora, né, ou uma diminuição na taxa de mortalidade em relação a hospitais públicos. Isso mesmo aconteceu no Brasil, e isso pode indicar também que a infraestrutura, né, dos hospitais, a infraestrutura da saúde pública é mais precária em alguns países menos desenvolvidos, e isso pode favorecer, de fato, né, a taxa de mortalidade e influenciar nela. Tanto é que a gente vê que em países desenvolvidos a mortalidade é muito menor do que em países subdesenvolvidos. No Brasil, aproximadamente 420 mil casos anuais, dos quais 230 mil adultos morrem por sepse, né, sendo um dado super importante, né, para o Brasil, além de ser os resultados, as pesquisas elas serem muito escassas e não ter uma precisão tão grande. É muito importante que se faça pesquisas anuais sobre os casos de sepse no Brasil, que é um país subdesenvolvido. A sepse é considerada a principal causa de morte nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs. As taxas de mortalidade variam de 20% a 50%, sendo um dado alarmante e altamente letal. Globalmente, houve uma estimativa de 60,2 milhões de casos de sepse em 1990 e 48,9 milhões de casos de sepse em 2017. Esta mudança representa uma redução de 18,8%, né, sendo uma diminuição, uma redução significativa, e que vale ressaltar que o aumento da população, né, um aumento da população global, pode influenciar, sim, né, mas ao mesmo tempo a melhora, né, no saneamento, a melhora na infraestrutura de saúde pública, a melhora nos avanços clínicos, né, de 1990 para 2017, né, houve sim uma melhora, mas também vale ressaltar o aumento da população mundial. Houve uma estimativa de um total de 11 milhões de mortes relacionadas à sepse em todo o mundo em 2017, representando 19,7% de todas as mortes globais. Bom, em relação à sintomatologia, é importante ressaltar que há diversos sintomas, né, que podem ser gerados dependendo da disfunção que o paciente apresenta. E isso engloba, né, está dentro de um conjunto, né, onde a síndrome da disfunção orgânica múltipla, né, ou síndrome da múltipla dos órgãos, ela está associada. No caso, né, a disfunção circulatória, ela está associada a sintomas como hipotensão arterial, né, e taquicardia, né. Vale ressaltar que na maioria das pessoas que apresentam a hipotensão arterial é causada pela vasodilatação, né, e a hipotensão arterial ela contribui para uma redução da oferta de oxigênio para os tecidos, causando um desequilíbrio, fazendo com que o organismo faça metabolismo anaeróbio, e a partir do momento que o organismo faz metabolismo anaeróbio, faz com que haja um aumento de lactato no sangue, né, e o organismo tenha que fazer hiperlactatemia, né, devido à baixa concentração de oxigênio, e devido a essa hiperlactatemia e a alta produção de lactato, há um aumento de morte celular, isso porque as mitocôndrias elas vão necessitar do oxigênio, né, que não vai estar presente devido ao metabolismo anaeróbio, para a produção de ATP. Né? Essas mitocôndrias elas vão precisar de oxigênio para a produção de energia. Temos sintomas da disfunção pulmonar, como taquipneia, dispneia, hipóxia, disfunção gastrointestinal, como hemorragia digestiva, disfunção renal, como, por exemplo, a oligúria, disfunção hepática, como insuficiência hepática, disfunção hematológica, como anemia e distúrbios na coagulação, disfunção metabólica, como a hiperlactatemia, né, decorrente, por exemplo, de um choque séptico, né, causando devido à disfunção circulatória, né? Uma disfunção circulatória, por exemplo, pode resultar numa disfunção metabólica, né? Levando uma a outra, né? E a principal disfunção, que é a disfunção neurológica, onde é o tema do nosso trabalho, né? Onde está incluso o tema do nosso trabalho, nosso projeto, que é a encefalopatia séptica, né? Para resumir, né? Eu não vou entrosar muito agora, mas a disfunção neurológica, né? Que tem como a encefalopatia séptica, a encefalopatia séptica, no caso, ela é decorrente de uma
uma inflamação, né, decorrente da sepse, e essa inflamação gera uma neuroinflamação. E essa neuroinflamação pode causar um dano cognitivo decorrente dessa disfunção neurológica, né, dessa disfunção cerebral. Quanto ao tratamento, né, em humanos, é feita a terapia antimicrobiana. A terapia antimicrobiana, né, que é a mais utilizada em pacientes sépticos. Essa terapia antimicrobiana, ela deve ser feita, né, assim que os primeiros sinais e sintomas forem apresentados pelo paciente que apresenta sepse. Isso porque a carga microbiana, né, quanto menor for ela, melhor é a resposta imunológica do organismo à terapia antimicrobiana, porque a carga microbiana ela vai estar em menor volume, né, vamos dizer assim. E isso faz com que haja um controle da resposta imunológica ao agente infeccioso, ao agente patológico. É feita também a terapia com vasopressores, sendo muito utilizado na noradrenalina, né, onde vai ser muito utilizado em pacientes que apresentam choque séptico, né? Isso porque quando há uma hipotensão arterial, né, esses vasopressores vão fazer com que haja uma vasoconstrição desses vasos sanguíneos, né, fazendo com que o organismo ele regule, né, volte novamente à homeostase, né, que é o objetivo do nosso organismo sempre alcançar a homeostase, ou seja, o equilíbrio, né, do organismo, porque os vasos sanguíneos estão dilatados, né, eles estão falando na linguagem informal, dilatados mesmo, e eles vão precisar comprimir, né, contrair, para que eles possam fluir no sangue, né? E é muito utilizado em pacientes que apresentam, né, novamente, choque séptico. Também é feita terapia com fluidos, né, onde é muito utilizado em pacientes que apresentam hiperlactatemia. Além disso, também é feito tratamento com antibióticos, né? É muito importante utilizar antibióticos de amplo espectro, isso porque não tem uma elevada especificidade, porque ele é mais abrangente, né, os antibióticos de amplo espectro, e por não saber, né, qual o tipo de infecção, esses antibióticos eles vão ser mais eficazes e podem ter um resultado mais positivo. Bom, agora para falar em relação à encefalopatia séptica, que é um tema nosso horário, não se tem uma definição exata, né, do tema de encefalopatia, da definição da encefalopatia séptica, mas pode-se dizer que é uma disfunção cerebral decorrente de alterações metabólicas e de sinalização celular mediadas por componentes inflamatórios. O cérebro é afetado mais cedo e com mais frequência do que os outros órgãos, e isso leva à neuroinflamação e ao comprometimento cognitivo. Estima-se 49% de probabilidade a mais de morrer em comparação a indivíduos com sepsis sem alteração neurológica. Isso é um dado que pode se considerar importante, né, porque caso seja, né, curado a encefalopatia séptica, né, ou mesmo a sepsis, né, até melhor que seja a sepsis, mas pela encefalopatia séptica estar mais dentro do conjunto, né, é mais fácil, né, mais tranquilo, né, de se controlar, né. Mas em relação à hipótese, né, caso seja curada, né, ou tratada a encefalopatia séptica, pode fazer com que diminua a probabilidade a mais de morrer, né, esses indivíduos que apresentam sepsis, né, diminuindo assim a taxa de mortalidade. Em relação aos sintomas de encefalopatia séptica, temos confusão mental, delírio, perda de memória, déficit de atenção, depressão e coma. Temos como hipótese do nosso trabalho medidas terapêuticas reduzem a disfunção orgânica associada à sepsis e sequelas.
O objetivo geral, caracterizar a neuroinflamação durante a sepse experimental, bem como o desenvolvimento de sequela cognitiva de longo prazo, avaliando possíveis alvos para novas estratégias terapêuticas. Como objetivo específico, temos avaliar as interações da morfologia de neurônios de células gliais celular associadas à sepse experimental, bem como micróglia e astrócitos, avaliar o perfil de citocinas e quimiocinas no cérebro e soro dos animais durante a sepse experimental. Temos como também objetivo avaliar proteínas associadas à fisiologia do sistema nervoso central, proteínas sinápticas como a sinaptofisina e a PSD95, bem como proteínas associadas ao processo mnemônico, BDNF. Avaliar também a perda cognitiva em modelos de memória aversiva, que é o freezing, e o modelo de memória espacial, Moore's Wire Maze, ou labirinto aquático de Morse. Bom, em relação ao modelo experimental, é importante salientar, né, que esses modelos experimentais eles são necessários para detectar as alterações neurológicas, né, geradas pela sepse, né, pela encefalopatia séptica, e selecionar uma terapia adequada para essa síndrome. A Cecal Ligation and Puncture, no caso, né, ligadura e perfuração cecal, ela vai ter como objetivo, né, liberar, né, esse material fecal que vai ser perfurado, né, a região do cecal, né, o material fecal ele vai ser perfurado na região da cavidade peritoneal do camundongo, e decorrente dessa perfuração do seco vai resultar numa resposta imune exacerbada, induzida por uma infecção polimicrobiana, né, podendo levar a uma inflamação como, por exemplo, a peritonite, e pode evoluir, né, a um quadro de sepsis, choque séptico, né? Ou seja, ela vai ter a função de induzir o animal, né, a sepsis, né, semelhante a um humano. No caso, vai ser utilizado um camundongo Swiss Webster, 3 a 4 semanas. Será anestesiado com cetamina 100 mg por quilograma, estilazina 10 mg por quilograma intraperitoneal. É feito um corte na cavidade abdominal do camundongo Swiss Webster, né, e identificado o seco, né, a região do intestino, colocado uma linha, né, de algodão para identificar melhor a região cecal. Será feito 4 perfurações com uma agulha 18G. Novamente é colocado de volta, né, a região onde estava originalmente, e suturado, né, com uma linha de nylon 3.0. E após esse procedimento, né, dado uma solução salina de 0,5 ml subcutânea, e de 6 a 24, 48 horas é dado meropenem 10 mg por quilograma intraperitoneal em 0,5 de solução salina. Bom, quanto ao tratamento desses camundongos, temos um grupo 1, o grupo 2. O grupo 1 está o Swiss Webster Control, né, no caso o Chan, onde apresenta aqueles camundongos que não passaram pelo procedimento, né, de ligadura e perfuração cecal, ou seja, são Swiss Webster normais, não sépticos, e temos o grupo 2 que apresenta Swiss Webster sépticos, onde eles passaram pelo procedimento de CLP ou passaram por outras infecções e apresentaram sepse. No caso do Swiss Webster Controle, é dada uma solução salina de 0,2 ml via oral, e os Swiss Webster sépticos é dado vitamina E e DGAT, entre outros. Isso vai de acordo com o que o pesquisador quer utilizar para o tratamento. No caso, deve ser 6 horas após a indução da sepse, perdurando o tratamento por mais 2 dias concomitante à antibiótico terapia. Bom, em relação à imunohistoquímica, é dada uma solução salina e paraformaldeído 4%, identificado o cérebro do animal, né, pós-fixado em paraformaldeído 4%, incubado com sacarose, 20% para crioproteção. No caso, a crioproteção ela tem a função de proteger, né, de fato, o tecido biológico de danos de congelamento, né, e é feito cortes histológicos processados para histologia, onde serão analisados astrócitos anti-GFAP e micróglia anti-SHBA1. Né? Eles vão ser importantes, né, pois eles vão
eles vão ser identificados, né? Vai ser analisado tanto as tróficas como a micróglia, devido eles terem um papel importante, né, na encefalopatia séptica, devido ao aumento, né, de citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6, né, interleucina 6, estarem em aumento, né, e causando esse aumento dessas citocinas pró-inflamatórias vão causar uma disfunção da barreira hematoencefálica, ativando tanto os astrócitos como a micróglia. No caso, né, essas imagens são meramente ilustrativas, mas eles são geralmente marcados, né, no caso do projeto, né, eles são marcados com fluorojade B, né, que eles vão avaliar, né, a neurodegeneração. É feita também a avaliação da expressão de proteínas por Western blotting, o grupo 1 e 2, Swiss Webster controles sépticos. Tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 é feito um extrato do tecido cerebral. Eles são preparados e utilizados tampão RIPA, né? Justamente, né, são pegos dois extratos para não haver confusão, não haver para ser uma comparação de Swiss Webster normais, né? De camundongos normais, ou seja, como se fosse um organismo, uma pessoa normal, e um camundongo séptico, né, como se fosse referindo a uma pessoa que apresentasse sepsis, para ser uma comparação mais eficaz, né. Eles são preparados utilizando tampão RIPA, incubados por 30 minutos no gelo sonicado, por 3 minutos e centrifugado a 10.000 XG por 10 minutos a 4 graus Celsius. XG, no caso, é a unidade de centrifugação, né, relacionada à gravidade. Eles são colocados, né, esses tratos ao Western blotting, né, de proteínas sinápticas, anti-sinaptofisina e anti-PSD95, e para a proteína Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF. No caso, o Western blotting ele vai ser muito importante justamente, né, para... ele vai ter como função, no caso, justamente detectar e separar, né, as proteínas que, por peso molecular, através da eletroforese, né, que ela vai ser super importante para detectar, né, e separar de fato essas proteínas. E posteriormente, né, ele passa pelo processo de ELISA, onde será identificado anticorpos específicos. Em relação à metodologia, será utilizado, né, os Swiss Webster sépticos sobreviventes, né, e ele vai ser muito importante porque eles vão avaliar o dano cognitivo dos camundongos sépticos que apresentavam a encefalopatia. Né. No caso, na técnica do freezing, um camundongo colocado numa caixa experimental por 3 minutos, dado 2 choques, né, de 3 segundos, de 0,6 mA, e no intervalo de 30 segundos, né, ou seja, é dado um choque de 3 segundos de 0,6 mA, dado 30 segundos, intervalo, depois mais um choque de 0,6 mA, e coloca de volta, né, esse camundongo ao seu local original, e depois de 24 horas coloca esse animal de volta à caixa experimental, sem choque, né? E quanto menor for o tempo em que esse animal reagir, né, quanto mais tempo, no caso, ele ficar imóvel, significa que houve uma maior perda de capacidade de memória aversiva, né? Ou seja, houve uma perda de memória aversiva, significando que ele não se recorda do choque do dia anterior, com o qual foi submetido na sessão treino. Né? Pois é uma sessão treino, que é o do dia anterior, e uma sessão teste. E quanto menor for o tempo que ele permanecer imóvel, significa que houve uma menor perda de memória aversiva, ou seja, significa que ele lembra do choque que ele recebeu no dia anterior. E é utilizado também o labirinto aquático de Morse, o Warren Maze, onde o camundongo, né, é colocado em uma piscina experimental, também é dividido em uma sessão treino e uma sessão teste. Esse camundongo colocado nessa piscina, onde nos primeiros 4 dias
ele mostrado para ele uma plataforma submersa de aproximadamente 1 centímetro em relação a mais, né, em relação à superfície da água, e é mostrado para ele essa plataforma submersa, onde ele não precisará ficar em uma natação prolongada e em situação de afogamento, né? E no quarto dia, né, no terceiro a quarto dia, a tendência é que ele reconheça, né, que aquele é um local de refúgio e de que ali ele não vai ficar nessa constante natação e afogamento. E no quinto dia é retirado essa plataforma submersa, onde esse animal ele procurará, né, essa plataforma submersa, e quanto maior for o tempo em que ele ficar no quadrante onde estava previamente colocada a plataforma submersa, menor foi a perda de memória espacial, ou seja, menor foi a perda de capacidade de aprendizagem. E quanto menor for o tempo em que ele ficar fora do quadrante, significa que houve uma maior perda de memória espacial, ou seja, que significa que ele não se recorda, né, de que tinha, né, uma plataforma submersa naquela região, ou seja, houve uma perda de capacidade de aprendizagem, na qual ele foi submetido na sessão treino, ou seja, nos primeiros 4 dias da sessão treino, no caso. Bom, esse foi o projeto, né? Não tem uma conclusão, né? Se fosse para ter uma conclusão, eu diria, né, que houve um avanço em relação da CIRS à definição atual, né? Que a definição atual é mais precisa, né? E obrigado, gente, e é esse meu trabalho. Muito obrigado.